Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fudonassi, canal Gestor do Futuro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Portobello. A Portobello é uma empresa referência quando a gente fala de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Ela se localiza em Tijuca, Santa Catarina, tem mais de 2.000 funcionários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, geração de valor, de análise fundamentalista de empresas, você não pode deixar de se inscrever no canal e deixar um gostei, porque isso fortalece demais a criação de novos conteúdos. Para a gente entender o que a Portobello trabalha, a gente vai entrar no site da Portobello e no índice de produto. Lá a gente vai ver que ela trabalha com pisos, com revestimentos para paredes, com cubas para o banheiro. A gente vai também ter a parte da oficina. Lá nessa oficina a gente pode fazer todo o banheiro integrado ou outras partes, diversos tipos, figuras, imagens no porcelanato, como está aparecendo aí para vocês nas imagens, que fica muito lindo. Uma vantagem que a gente tem dentro desse produto é que ele não tem validade desde que eles utilizam aquela embalagem da proteção de UV. Ou seja, quando o sol vai emitindo calor lá, aquele material não vai se degradar. Eles ficam arrumando essa embalagem a cada ano. Então esse produto aí, eu tenho informações que lá no estoque deles tem produto que tem aí já estoque de 15 anos e o produto continua com a qualidade desde aquele tempo que foi produzido. Para a gente entender o controle acionário da empresa, a gente vai na governança e composição acionária. Lá a gente vai ver que o grupo controlador ele tem 54%, que são a parte da família do fundador dessa empresa. O resto eles dizem que são free float. Para a gente saber mais informações, a gente vai ter que entrar numa apresentação dos resultados dela de 2000, a mais atualizado, e a gente vai ver que 9,5% é de fundos de investimento. A gente vai ter 1,8% de ações na tesouraria e 2,8% em pessoas jurídicas. O resto são 32% de pessoas físicas. Então é uma empresa onde o controle acionário está mais baseado numa família. Um outro ponto interessante de ser analisado seria o histórico de dividendos. Para a gente achar esse ponto, a gente vai no serviço de RI e no histórico de dividendos. Aqui a gente vai poder ver desde 2012 até agora. Então eu peguei essas informações do site deles e passei isso para o Excel que vocês estão vendo aí, e a gente pode ver que desde 2012 até 2019 vem entregando dividendos. Um dividend yield de 2012 foi de 1,9%, até 3,4%, chegou a bater 9,4%, porque a cotação da ação ela estava muito elevada, e essa cotação que eu peguei é 1º de julho daquele ano. Então, como que vocês podem ver aí, não existe uma padronizagem desses valores, porque a cotação é muito volátil e o dividendos também, então não tem como usar um padrão para avaliar a empresa em relação a isso. Só que um ponto interessante aqui que eles vêm trazendo dividendos, a média de dividendos é 12 centavos anuais e um dividend por uma porcentagem seria de 2,8%, uma média, tá pessoal? A Portobello é uma empresa onde ela produz revestimentos cerâmicos, então essa parte de pisos e revestimentos de paredes, normalmente a gente não faz a troca desse material quando a gente faz uma manutenção dentro da casa, é mais quando a gente vai construir efetivamente o imóvel que a gente coloca, porque dá um baita trabalho fazer essa troca desse revestimento. Então a Portobello não ganha tanto nessa parte de manutenção, mas na construção civil ela ganha demais e o mercado ele está aquecido. Isso significa que a Portobello pode ganhar demais junto à construção civil, que ela está aquecida mesmo durante a pandemia. Outro ponto importante também ver é que o gás natural ele vem baixando o valor dele, então a partir de 1º de agosto o valor ficou mais barato, então a eficiência, o EBITDA da empresa ela tende a crescer mais frente a essa diminuição dos custos operacionais por causa do gás ali. Com isso a empresa pode ter uma margem de lucro melhor, podendo distribuir mais dividendos para os acionistas. Então a empresa tem 2 pontos interessantes, está ficando mais barato produzir porcelanato para eles e o mercado da construção civil também está aquecido. Os relatórios que eu vou pegar aqui, eu quero entender um pouquinho de 2013 e 2015 para ver o que estava acontecendo nesses 3 anos ali, e depois eu quero entender um pouquinho de 2006, 2017, 2018, 2019 para ver esse comportamento, e 2020 eu vou deixar à parte por causa que tem essa pandemia e a gente vai ter que fazer uma análise diferente entre esses 2 pontos. Todos os relatórios serão do segundo trimestre de cada ano. Então vamos começar pelo de 2014 para 298 milhões e 2015 foi de 328 milhões. Então a gente vai vendo esse aumento até 2015. Em 2016 teve uma estagnação ali, ficou em 328 milhões. Em 2017 também
também 321 milhões. Em 2018 também ficou no mesmo patamar de 327 milhões. E em 2019 teve uma receita de 351 milhões. E aí teve um aumento. O EBITDA em percentual foi de 2012 de 14%, em 2013 também foi de 14,7%, em 2015 foi de 13,9%, em 2016 foi de 8% para 2017, 15,6%. Em 2018, teve uma margem do EBITDA de 56,4%. Em 2019, o EBITDA bateu 18%. Esse EBITDA de uma margem de 56% em 2018, ele foi frente a um processo que ocorria desde 84, onde que a Portobello ganhou a posição favorável contra a União. E isso fez que essa imagem do EBITDA e também do lucro aumentasse demais, que foi, eu acho que perto de 120 milhões. Em questão da margem líquida, a gente vai ver que 2013 e 2012 foi perto de 8%, em 2014 a gente vai ver que foi de 5,4%, em 2015 foi de 5,5%, então a gente está vendo uma queda. Em 2016 a margem líquida foi de 1,6%, em 2017 foi de 8,5%, em 2018 foi uma margem líquida de 36,2% e em 2019 um ROI de 8,7%. Então a gente está vendo que o retorno dessa empresa, ela varia de 10% até chegando perto de 1%. Lembrando que a gente está falando de um produto muito propício ao estoque, onde a gente faz a produção dele, se sobrar, deixa ela no estoque até alguém quiser fazer a aquisição desse produto. Então isso é interessante, porque pode ser que, dependendo da situação, alguns estoques antigos podem ser vendidos e a empresa pode ficar parada. Então, essa parte do EBITDA pode mudar dependendo dessa parte do estoque, da demanda que eles têm. Então, o endividamento da empresa, em 2011, era perto de 285 milhões. Em 2012, foi para 240 milhões. Em 2013, é de 336 milhões. Então, a gente está vendo um aumento. Em 2014, então, foi de 327 milhões. Em 2015, de 480 milhões, em 2016 de 469 milhões, então deu uma estagnada. Em 2017 baixou, foi para 427 milhões. Em 2018 foi de 446 milhões, deu uma estagnada também. Em 2019 houve um aumento e a dívida foi para 583. Se a gente pegar a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vai ver que em 2011 foi de 1,8, em 2012 foi para 1, em 2013 foi para 1,5. Em 2014 e 2015, a gente vai ver que foi de 2 para 2,5. Em 2016 foi de 3,4, e em 2017 foi para 2,6, em 2018 foi para 1,5, em 2019 foi para 3,7 praticamente. A dívida dela varia demais, sendo que em 2019 estava 3,6 vezes maior que o EBITDA. Essa dívida preocupa um pouquinho, mas vamos ver o relatório do segundo trimestre de 2020 para ver o que aconteceu de resultado. A parte do endividamento eles conseguiram reduzir, que foi para 410 milhões. Isso é interessante. A parte de pagamento dessa dívida também está bem distribuída. A gente está vendo aqui que o próximo pagamento grande vai ser em 2012, sendo de 223 milhões. Então, a questão de dívida frente ao que eles produzem é algo que me preocupa um pouquinho, está um pouco elevado frente ao EBITDA deles, ao valor que eles trabalham. Isso me deixa um pouco preocupado. Frente ao CAPEX, a gente vai ver que eles fizeram a aquisição de uma empresa da Pointer. A Pointer ela não é a mesma qualidade que se tem na Portobello. É uma empresa focada no setor lá de Alagoas, lá no Nordeste. Então, é um material que eles trabalham, um material um pouco de uma menor qualidade frente a Portobello. Lá, então, é para realmente trabalhar com o pessoal daquela região, material um pouco mais barato. A Pointer não é igual como se trabalha na Portobello, entretanto, tem o mesmo operacional das empresas. Outra questão aí do CAPEX seria a parte da oficina. Então, eles estão tentando trabalhar essa parte da exclusividade, onde eu mesmo posso criar, desenvolver a parte de revestimentos cerâmicos dentro da minha casa ou do meu trabalho, do meu escritório. Como eu falei anteriormente, o produto da Portobello é um produto que pode ser estocado, e a gente vê aí na parte de capital de giro da empresa, a gente vai ver que só em estoque ela vai ter 254 milhões de reais, um valor muito elevado. Eles deveriam estar trabalhando, devem estar fazendo uma gestão para melhorar esse processo. A parte de contas a receber também tem 189 milhões e com os fornecedores está em 220 milhões. Então, se a gente pegar essa parte de capital de giro
sentido frente ao que eles têm a receber, a dívida ela faz sentido frente a esse capital. Lembrando que a dívida deles estão batendo, acho que 400 milhões, e esse capital aí de giro, tanto da conta a receber, fornecedores e estoque, estão aí fazendo sentido frente a esses dois aspectos. Lembrando que há um crescimento na construção civil, eles ganham demais nesse ponto. Na minha visão, essa empresa ela tem potencial de crescimento, um ROI melhor comparado aos outros anos. Talvez não esse ano, mas ano que vem vai ter uma grande surpresa. Vamos ver agora os resultados desse segundo trimestre. Então, a receita bruta de 2019 foi de 351 milhões, só que deu uma queda em 2020 por causa da pandemia e foi para 303 milhões, uma queda de 13,6%. Se a gente parar para pensar, não foi uma queda tão agressiva para esse setor. E a parte do EBIT, da margem dele, foi de 23,1% para 1,9%, e o lucro líquido foi de 8,7% para 21,4%. Lembrando, essa empresa ela tem estoque, esse estoque pode ter sido vendido e a empresa pode ter ficado parado, isso é interessante operacionalmente para eles. Em relação aos investimentos, ou seja, o CAPEX, a gente vai ver que em 2019 foi de 37 milhões para 63,9 milhões, então eles investiram um pouco mais, tanto na parte da planta de Tijucas, na abertura de novas lojas também, foi melhorado também a parte da fábrica lá da Pointer, lá em Alagoas, e na parte de logística, de área comercial, digitais, onde tem essa parte de TI, eles investiram também 8,5 milhões, que é perto de 12% desse capital inteiro. Então a empresa também vem investindo, e frente ao capital, o CAPEX dele que é perto de 10%, esse ano eles investiram um pouquinho mais, na minha visão, porque como as fábricas estavam um pouquinho paradas, eles podiam ter mexido melhor nessa parte de movimentação e de investimento lá dentro da empresa. Quem é da região sabe que a Porto Belo, nesses últimos anos, vem construindo 2 novos galpões, onde eles estão tentando melhorar essa parte de dimensionamento dos pisos, melhorando o tamanho deles, né? Então isso é interessante, porque a empresa ela está tentando melhorar essa parte de eficiência na colocação dos pisos. Em resumo, a Porto Belo é uma empresa interessante na questão de produtos de alta qualidade. Eles vêm melhorando o seu P&D, eles vêm melhorando essa parte de tecnologia, de melhores análises, melhores custos de EBITDA. Lembrando que o gás natural está mais barato, a construção civil está mais alta, eles têm um giro de capital interessante frente à dívida que eles têm, então faz sentido essa parte de dívida e giro de capital. É uma empresa onde ela vem entregando lucro, então ela não é uma empresa onde ela apresenta dificuldades, mesmo na parte da pandemia ela veio mostrando que ela tem potencial de crescimento, então é uma empresa boa frente à questão de performance. Agora, se vale a pena investir numa empresa dessa, eu vejo que um potencial de crescimento dela chegando a perto de R$6 no máximo, mais que isso já acho que a empresa começa a ficar muito cara, na minha opinião. E abaixo disso, já vejo aí perto entre os 5 e 6 reais um preço base dela. Então, se a ação ela vai subir, eu acredito que sim. Lembrando que a construção civil está em alta e vai carregar essa empresa para cima junto. Então, essa é a minha opinião. A empresa está interessante nesse tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando gostei. E se tem alguma sugestão, alguma dica, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. E não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquele apoio maroto pra gente. Valeu, pessoal!